Obrigada a todos que nos acompanham no trabalho, em casa, almoçando, tá no carro. Obrigada pela carona. É muito bom ter vocês com a gente aqui no Bate Pronto Curitiba. 1h14, fala mais um pouquinho do rubro-negro, porque o Vitor Roque já marcou no primeiro turno diante do Galo. E aí, vai ter replay? Vai ter repeteco? Vamos ver, TT. O Vitor Roque aí, então, é um dos principais jogadores do Atlético, isso ninguém tem dúvida, mas contra o Atlético Mineiro parece que vira outro jogador. Em 6 jogos, desde o Sub-17 contra o Atlético Mineiro, em 8 jogos, ele tem 6 gols. Então é quase um gol por partida se você considerar os minutos. Ele faz um gol a cada 87 minutos em campo. O jogo tem 90 minutos. A cada 87 minutos em campo, o Vitor Roque faz um gol contra o Atlético Mineiro. E aí tem 2 dobletes, né? 2 jogos de 2 gols. Um com 16 anos, lá no Sub-17, em 2021, faz 2 gols contra o Atlético Mineiro, pelo Cruzeiro ainda, né? E outro agora em 2022, no Mineirão, que ele faz um golaço de fora da área, depois completa um cruzamento do Orejuela. Então ele foi muito bem naquela partida. O Atlético vira aquele jogo para 3-2 com 2 gols do Vitor Roque e um do Canóbio no finalzinho do jogo. Nas 3 partidas nesse ano, ele fez gol em 2. Na estreia do Atlético na Copa Libertadores da América, na Arena da Baixada, ele faz uma bela jogada, passa por todo mundo e toca na saída do Everson. E no jogo de ida, no primeiro turno, ele faz o gol também, depois do erro do Bataglia, ele também faz um gol na saída do goleiro. No Mineirão, pela Libertadores, ele não teve tanta chance de fazer um gol. Ele sente no intervalo, é substituído no intervalo pelo Paulo Turra, e tinha sentido a coxa, inclusive, o momento que eu até comentei anteriormente, mas enfim, ele não teve tanta chance. Mas em 3 jogos nesse ano, fez 2 gols contra o Atlético Mineiro, que é de longe o time que ele mais marcou gols contra na carreira, né? Não contra, mas ele é o artilheiro, o principal vítima do Vitor Roque, é o Atlético Mineiro na carreira. Tem 5 gols como profissional. Os segundos colocados nesse ranking são o Palmeiras, o Alianza Lima e o Botafogo. Ele marcou 2 gols contra esses times, mas contra o Atlético Mineiro são 5 gols desde a época do Cruzeiro e agora pelo Furacão. Então ele tem uma temporada mágica até aqui, né? Se eu não me engano, o primeiro gol dele como profissional foi no clássico de cabeça. Foi sim. Né? Exatamente, gol de cabeça lá no Mineirão, inclusive, é Cruzeiro e Galo. Então ele tem esse histórico contra o Atlético Mineiro. Ele é o jogador nesse ano, um ano mágico pro Vitor Roque, né? Ele é o jogador nesse ano no Brasil com maior porcentagem de conversão de chances, na frente do Tiquinho Soares, na frente de muita gente. É o jogador que mais converte chances claras em gol. E ele também é o jogador sub-20 no mundo com mais participações em gol desde o início de 2023. Ele tem 27 participações em 32 jogos. Então, assim, ele é o jogador mais de sub-20 que tem mais participações em gol. É muita coisa e é uma estatística bem legal. E hoje ainda saiu um estudo de um observatório internacional aí de estatística que o Vitor Roque é o segundo jogador mais pronto para jogar numa liga top 5 da Europa, seja Alemanha, Itália, Espanha, Inglaterra, enfim. Ele é o segundo jogador mais pronto no mundo para jogar numa liga dessa, segundo uma estatística de experiência que eles têm, só fica atrás de um zagueiro do Benfica. Então, é um jogador muito pronto, tem apenas 18 anos e contra o Atlético Mineiro vira outro jogador, tem números muito bons contra esse time específico na carreira até aqui. Eu tenho uma palavra que define o Vitor Roque, até ontem estava conversando com meu marido sobre ele: diferenciado. Total. Não tem. E eu acredito muito que o Vitor Roque vai ser o camisa 9 do Brasil na próxima Copa do Mundo. Ainda tem muita margem pra evolução ainda, né? Até ele é muito jovem, apesar né? da idade, assim. Ele tem 18, né? 18 anos. É muita coisa ainda, né? Não sei se na próxima Copa já ele vai ter a 9, de fato, mas eu não duvido que ele chegue como titular, que ele chegue num momento bom, ainda está na seleção pré-olímpica, e eu acho que o ciclo é importante, porque ano que vem é ano de Olimpíadas. Passo a passo, né? Como ele já disputou o Mundial Sub-20. Isso, e tem vários jogadores que disputam com ele nessa categoria sub-20, e tudo bem que o Endrick é mais novo que ele ainda, só que, por exemplo, nessa categoria, entre aspas, o Marcos Leonardo tá na frente dele, né? Não digo em futebol jogado. Sim. Eu digo muito mais em questão de idade mesmo, sim, né? Porque o Marcos Leonardo está mais da idade. Tem mais cancha, né? Exatamente, tem mais cancha, tem mais tempo de profissional também. Só que o Vitor Roque, pra mim, é muito melhor. Sim. Concordo. Não, e a qualidade dele até... Ele fez aquele gol contra o Goiás, daí ele até comemorou
né? Pedindo silêncio, em protesto, que o pessoal já vinha pegando o pé dele que não tava fazendo gol, inclusive, né? Um golaço no ângulo. E agora contra o Fluminense de novo, né? Porque ele perdeu uma chance ali, acho que foi no segundo tempo mesmo, que ele fez o mais difícil, né? Ele se livrou de 2, construiu a jogada e acabou finalizando mal. E depois fez aquele gol que o Coelho lançou a bola pra ele e ele marcou de cabeça. Então, assim, a qualidade dele é absurda. Além, claro, né, da capacidade de drible, de conseguir se livrar da marcação. Ele tem feito muito também no Atlético essa questão de jogar mais atrás muitas vezes, né, para tentar voltar a marcar. Esse jogo contra o Fluminense, que o Atlético ficou com um jogador a menos, ele voltou demais. Eu acho que se ele tivesse lá na dele e não tivesse tido um jogador expulso, talvez o aproveitamento dele seria ainda maior, né, porque ele tem uma capacidade física muito grande. E ele passou por um período de oscilação, que é normal, completamente normal, devido que é um jovem, tem apenas 18 anos. É só você olhar o Hendrick. Quanto tempo ficou em jejum de gol? Só que aí o pessoal já começou a falar que era porque ele vai pro Barcelona e que não tava mais cotado. Mas falaram até do cabelo dele nessa história. Que ele pintou. Aquele negócio, né? Cabelo. Falar até papagaio fala. Até calopsita fala ultimamente, né? E assim, é complicado porque ninguém sabe o que passa na cabeça do cara também. É uma pressão danada. O cara com 18 anos vivendo isso. O Hendrick com 16 estava vendido pro Real Madrid por 75 milhões de euros. Pô, é uma pressão muito grande menino, que existe. É um menino, né? Pô, com 16 anos, o que você sabe da vida? Com 18, o que você sabe da vida? Você não sabe nada, cara. Então, assim, jogador de futebol, ele precisa ter um amadurecimento muito mais rápido do que qualquer outra pessoa no mundo, né? Jogador de futebol não, mas atleta, né? Mas visto que, por exemplo, atletas de ligas americanas, né? Eles geralmente viram profissionais mais tarde, né? Com 20 e 21, já com uma experiência de faculdade. Sim. Né? Então, que formam... Priorizam, né? Um cidadão. Vida dual ali, né? Isso, e formam um cidadão. Ele é obrigado a estar na faculdade pra jogar. Senão ele não vai chegar em lugar nenhum. E ele tem um plano B, né? Ele tem um plano B, exatamente. Ele vai ter uma profissão e tal. E o jogador de futebol, não só no Brasil, na Europa também, várias oportunidades. Apesar de que na Europa, os jogadores eles têm procurado estudar muito mais, procurado se especializar em algo, mesmo junto com essas duas situações de jogar bola e estudar. No Brasil, tem que ser priorizado uma coisa ou outra. E geralmente, esses jogadores precisam amadurecer com essa pressão. E ainda mais no nível do Vitor Roque, vendido do Barcelona, no nível do Hendrick, vendido pro Real Madrid, né? No nível do Marcos Leonardo mesmo, que provavelmente vai ser vendido para algum time na Europa em breve. Então é uma situação complicada, é uma situação difícil, ele tem muita margem para evolução, então o que a TT diz ele ser o próximo 9 na Copa, eu não duvido. Não duvido. Que ele vai ter ciclo de Copa, eu não tenho dúvida nenhuma. Será que não devia ser já um camisa 9 da seleção brasileira principal? Olha, eu acho que sim. Não sei se o cara... Porque se for comparar, quem tá na lista hoje... Não tem como comparar. O Richarlison, cara. Não, mas o Richarlison. O Vitor Roque não tá jogando mais bola que o Richarlison hoje. Claro que tá, então esse é o ponto. Matheus Cunha. Achei que você tava defendendo o Richarlison, já tava ficando... Com esse argumento, dá. Você falou, Lê? O Richarlison fez gol agora meio de semana, ontem, né? Na Taça da Liga da Inglaterra e o Tottenham foi eliminado nos pênaltis. Mesmo quando ele marca, ainda tem essa questão. Saíram tem duas coisas sobre o Vitor Roque, que você falou sobre ele e Marcos Leonardo. Tem no SofaScore, 2 dias atrás, né? Que ele é o sub-20 mais decisivo do mundo, né? Em participação de gols e gols marcados. E tem o estudo do CIES também lá, que é o Centro de Estudos Internacional de Esportes, que é uma universidade na Suíça que faz. Soltou ontem um estudo, os jogadores fora das 5 ligas com mais impactantes para jogar, né, nas 5 ligas. Eles fazem todo um estudo estatístico e tudo mais. O Vitor Roque é o 5º colocado. Ele tá atrás, brasileiro, na frente dele só o Pablo Maia do São Paulo. E ele é o primeiro 2005 da lista. O Vitor Roque tem 18 anos. Então... Você vê como já é tido pelos números, pelo desempenho que ele tem, como ele já está sendo visto como um grande jogador a nível mundial mesmo. Eu mencionei esse estudo, ele trabalha com jogadores a partir de 2003. Entre os 2003, o Vitor Roque é o 5º, a partir de 2003. Em 2005 ele é o primeiro. Exatamente, em 2005 ele é o primeiro, a partir de 2004 ele é o segundo. Exato.
Então, ele é um jogador que ele cria impacto muito fácil no jogo, né? Porque ele tem uma força física, ele tem uma explosão muito forte, né? O Alexandre adora comparar ele, falar que ele é o mais parecido com o Ronaldo Fenômeno desde que surgiu, né? Fisicamente ele é mesmo. Gabriel Jesus tinha essa comparação também, né? Eu não consigo comparar nenhum dos dois. Não era igual. Eu não consigo comparar nenhum dos dois, porque pra mim o Fenômeno é um fenômeno. É incomparável nesse caso, né? Mas eu entendo esse argumento, porque o nível físico, a característica física, né, do Vitor Roque, de arrasto, de explosão, né, e com a bola, sem a bola, ele é muito forte, ele consegue fazer parede, ele consegue fazer pivô. É que daí, claro, Ronaldo Fenômeno tecnicamente era muito superior a qualquer outro, né? Mas mesmo assim, eu acho que o Vitor, ele tem muito potencial de crescimento, e eu acho que a ida dele pro Barcelona vai ajudar demais. No amadurecimento também, né? Porque ele precisa de algumas coisas, e é natural que ele precise. Ele já era, com 17 anos no ano passado, ele já tinha traços que você olhava e falava que um jogador de 17 anos não deveria ter esses traços. Força física, como você falou, de fazer a parede, de fazer o pivô, vai muito bem e tem uma velocidade muito, muito interessante. Nesse ano ele evoluiu em alguns pontos, a cabeçada é um deles. Esse ano ele tem jogo de 2 gols de cabeça contra o Cianorte, se não me engano, do Campeonato Paranaense. E faz o gol contra o Fluminense também de cabeça. Então, assim, ele evolui em muitos pontos também, até pontos de combinação de jogo, de associação com os companheiros. Então, assim, era um jogador muito bom no ano passado, foi decisivo pro Atlético. Nesse ano não teve tantas chances de ser decisivo pro Atlético, assim, pelas eliminações aí nos mata-matas, mas evoluiu tecnicamente também. Não, e ele foi pra seleção, né, e voltou e passou na frente na artilharia, ganhou a posição, logicamente, né? Chance de decidir ele teve, ele foi titular todas essas eliminações. Não, mas assim, como no ano passado ele jogou quarta, semifinal de Libertadores. Esse ano o Atlético para nas oitavas com gol do Vitor Roque no jogo, né? E ele sente muito a altitude, né? Até a gente imaginou que talvez até por ele ser mais jovem e tal. Não, ele sentiu muito a altitude mesmo. E até nesse último jogo também ele saiu com dores também, saiu ali com cãibras, enfim. Acho que essa questão da altitude até deve ter a ver com o biotipo também, né? Porque ele é muito forte, ele tem muito músculo, né? Depois o Canóbio, que é mais franzino, não sentiu nada. O Wesley Carvalho fala do Thiago Andrade desse jogo exatamente isso, que é um jogador mais franzino, consegue sentir um pouquinho menos, o Vitor Roque é mais forte. Muscular, ele fala, né? Exatamente. Faz sentido, é verdade. Mas o Vitor Roque, há 1 ano atrás, 2 anos, ele era uma promessa, né? Era um jogador ali que o Atlético conseguiu uma negociação que foi muito comentada, né? Polêmica e tal, porque sabia de tudo que ele podia render, e ele já está entregando isso. Imagine daqui, né, o próximo ciclo de Copa do Mundo. E aprendendo com o Lewandowski, né? Isso que eu ia falar, muda tudo com uma bagagem da Europa, eu né, acho gente? E eu acho que ele foi, até sabendo de todo esse potencial dele, ele foi muito bem preparado também, assim. Claro que mexe certamente com a cabeça do jogador, sabendo que ele vai jogar no clube que ele sonhou, né? É impossível, acho que qualquer um de nós aqui, você vai conseguir o emprego dos sonhos e tal, lógico que isso mexe, né, com a cabeça. Mas eu acho que ele consegue administrar muito bem. E ele entra nos jogos muito concentrado, né? Muito focado naquilo. Você vê que realmente, apesar da idade dele, ele administra muito bem todos esses ingredientes que rondam ele. Porque, lógico, a expectativa em cima do Vitor Roque sempre é altíssima, né? Quando você vai colocar lá na KTO, você não coloca, às vezes? Gol do Vitor Roque a qualquer momento. E geralmente é a odd mais baixa do site, né? No jogo. Sim. Eu até brinco que eu tô há várias rodadas lá com o Vitor Roque no meu capitão. Nem mexo. Tem uma coisa que eu não mexo, é o Vitor Roque capitão. Não mexo. Meu capitão absoluto do meu time. 1h27. Falar mais um pouquinho do Verdão. Ô, Alê, pergunta que o torcedor quer.